jogar lenha na fogueira. Moraes diz que vai ignorar sanções de Trump e que o STF não se dobra a ameaças. Eu quero começar aqui com o nosso querido Kim Paim, que já deu uma pincelada aí nas redes sociais, já viu aí alguns comentários aí do nosso querido e nobre defensor da justiça, Alex de Moraes. Kim Paim, o que você acha dessa fala do ministro? Se você gostou dele ter dobrado a aposta, você quer mais ou quer que ele pare? Ele deve parar porque as coisas vão ficar pior pro lado dele. O que você acha, meu querido? Cara, eu queria que ele botasse a mão na consciência, não é porque vai ficar pior nem por nada não, mas que tá ruim, sabe? Já tá ruim há muito tempo no Brasil. Eu fico me perguntando o que passa na cabeça das pessoas para criar toda essa situação e continuar nessa insistência. E assim, já também, todas as acusações que vocês já estão cansados aí de saber. Eu não esperava nenhum tipo de reação diferente. Assim, você faz o que fez. O povo esperava o quê? O cara ia chegar lá na corte e falar: ai meu Deus, eu estou com medo, eu não vou fazer mais nada, me desculpa, Eduardo Bolsonaro, por favor, né, acabe com as sanções. Óbvio que isso daí não ia acontecer. Eu acho que, vendo as notícias, principalmente ligadas às questões financeiras, né, as consequências financeiras da Magnitsky e o tom que vem sendo adotado, não é diminuindo a situação, mas eu acho que a galera realmente não tá entendendo o que tá acontecendo. E eu tenho essa impressão porque, quando eu lembro do Marco Civil, o julgamento do Marco Civil, que é um exemplo dentre tantos, por exemplo, quando o ministro Dias Toffoli chora, eu não acho que o Toffoli tá chorando porque ele é ator, sabe? Eu vou aqui contracenar pra botar aqui um toque de emoção. Eu acho que eles realmente acreditam no que eles falam. Eu acho que na cabeça de alguns lá, eles realmente estão defendendo a democracia até o final e tudo mais. E aí você via lá no julgamento do Marco Civil na internet que eles falavam coisas que qualquer pessoa que usa a rede social sabe que não funciona daquela forma. Sabe, assim, eles não conseguem explicar o funcionamento da rede social. É coisa assim simples. Você vê que eles acreditam em alguma tese que alguém contou e eles colocam isso pra frente. Então, assim, eu acho que quando a ficha começar a cair do que tá acontecendo, aí eu acho que a gente vai ter talvez uma possível mudança de tom. Hoje aí as ações do Banco do Brasil começaram a ter uma queda. Não sei se estaria relacionado a um possível, né, risco sistêmico aí por conta de sanção, que pode atingir o banco e tudo mais. Mas eu acho que é um fator bem curioso isso. Tem outro ponto aí que você vê o caos do país que a gente vive. Sei lá, há quanto tempo se falava, por exemplo, de tarifa, né? O governo, e não estou falando em relação à punição ao Brasil, muito antes disso, já estava claro que o governo Trump iria impor um sistema protecionista. O governo brasileiro em momento nenhum se preparou, a imprensa não se preparou, sabe? Ninguém se preparou, nem o empresariado. Aí quando foi anunciado, todo mundo foi pego de surpresa. Mesmo depois do anúncio, ainda levaram na brincadeira, né? Ficou nessa, na algazarra, por 2 semanas, até que a ficha caiu e aí sobe, né, um clima de extrema preocupação. Então levou 2 semanas. Aí você aplica esse mesmo raciocínio para a questão das sanções, da Magnitsky. Há quantos meses se falava sobre a Magnitsky? E todo mundo ignorou. Então, assim, não é ignorar a possibilidade de acontecer, é se negar, se furtar ao interesse mínimo de estudar sobre o assunto. Agora que a coisa entra em vigor, que os bancos vão correr atrás de pareceres jurídicos, acionar o jurídico do banco para entender o que está acontecendo. Você vê que a imprensa não consegue sequer relatar, sequer explicar. Não existe nenhuma unanimidade, né, no que pode acontecer. Não, dizem isso. E até vem escalado, porque primeiro começa com a Veja falando, não, a decisão é inócua. Aí depois, a matéria seguinte, assim, que acho que em termos de cronograma após a sanção, foi no Estadão falando, olha, pode afetar operações em dólar. Aí depois só uma terceira matéria do Estadão, que essa já falou com, sei lá, 4 especialistas diferentes. Aí nessa já falava, existem divergências, e a coisa pode ser pior. Então, assim, a galera não faz a mínima ideia, não existe nenhum tipo de interesse. Então, eu acho que até você, sei lá, ver o pessoal aí refletindo sobre a vida, ainda pode levar um tempo para a ficha realmente cair, porque os sinais que eles vêm dando é que tem assim, não, tô cagando aí, sabe? Quem manda aqui sou eu e minhas decisões são colegiadas. Então, tá bom. Vamos ver aí, né? Qual que vai ser os próximos episódios. Eu tô mudo, né?
Tava falando sozinho aqui. Excelente, Kim. Você disse algo importante que ele está afrontando, né? Continua afrontando, parece que a ficha ainda está demorando a cair. Eles realmente acham que aquela toga os blinda de todo e qualquer contra-ataque que possa vir de lá, porque quem ataca são eles, né? Então o que está vindo de lá é contra-ataque. Eles, na fala deles, eles atacaram muito também as pessoas que estão fora do país. Por isso que o próximo a falar vai ser justamente um asilado político, que é o senhor Didi Redpill. Antes, deixa eu só ler aqui. A Márcia Mello mandou R$50 no superchat e falou assim: estou feliz por ver os meus amigos todos juntos. Kim, sua emoção com as palavras do Eduardo é a dos brasileiros de bem. O Laudelino fala disso no livro dele. Cada um de vocês tem propósitos que nos mantém firmes na luta. Obrigada, guerreiros. Foi a Márcia aí. Obrigado, Márcia. Amém. Deus abençoe, minha linda. Muito obrigado pela contribuição. Obrigado, querida. Didi Redpill. O Pix é bom hoje pra gente comprar um óculos pra você urgente, tá, Mário? Tá. Acho. Beleza, Tá? pessoal. Não era amigos, era queridos que ela escreveu lá, tá? Tá na hora de você ir. Tem oftalmo aí, agora que você mudou de cidade, né? Você tá em Santa Catarina, você foi... Tem proctologista, ele tá do lado da clínica de proctologia. Eu adoro, eu vou toda semana lá. Rapaz. Já fiz amizade com um. Mas vamos lá, vamos falar sério. Esse programa é sério, cara. Brincadeira, o Kim vai pensar que o programa é zoeira, meu. Deixa eu falar com o Didi, mas antes deixa eu colocar lenha na fogueira, porque o faraó, ele disse isso aqui, ó. Covardes, porque esses brasileiros pseudopatriotas encontram-se foragidos e escondidos fora do território nacional. Não tiveram a coragem, né, que ele fala, de continuar no território nacional. O que você acha dessa fala, Didi? Você que também teve que sair do seu país de origem, o cara tá afrontando mesmo, né? O cara tá realmente altivo, ele não vai baixar a guarda, né, Didi? Mas isso já estava nos planos, né? Tanto do Eduardo quanto no plano do Paulo Figueiredo. Eles sabem, tanto que o mote de ambos eles apostam sempre em duas coisas: que Lula sempre vai falar besteira e que o ministro sempre vai dobrar a aposta. O que eu vi hoje, lá nos cortes que a gente viu, né? Porque eu não acompanhei 100% da transmissão da TV Justiça, é que a impressão que me passou foi mais ou menos o que o Kim falou aí, né, quando ele se referiu ao colegiado. Ele falou várias vezes de colegiado, ele falou várias vezes de plenário, como quem diz assim: olhe, se sobrar para mim, vai sobrar para todo mundo, porque eu não fiz sozinho. A ideia pode até ter sido minha, vocês me colocaram como ponta de lança, mas, no final das contas, todo mundo corroborou, todo mundo apoiou. Então, não me deixem sós. E falou que o STF estava muito forte, forjado na Constituição de 1988, etc. e tal. Então, nesse aspecto aí, de um modo geral, eu achei que o recado foi muito mais para os colegas que estão meio indecisos, os colegas que ainda não entenderam que o ministro pode cair atirando para dentro da própria corte. Essa foi a impressão que eu tive. Em relação a ele falar de covardia de quem está fora, é muito fácil, né? Quando você é o dono da justiça. Eu queria que ele estivesse do outro lado do balcão. Eu queria que ele estivesse do outro lado para ver se ele poderia ter algum tipo de justiça com J maiúsculo, do jeito que o Brasil está hoje, né? Onde a gente está vendo aí o presidente Bolsonaro ser julgado por uma corte que mudou 2 vezes o entendimento só para julgá-lo, onde a gente está vendo que, eu falo até do meu próprio caso, o meu advogado não tem acesso aos autos, né? Então, até hoje, não teve acesso aos autos. Então, Caivano é advogado de vários presos políticos, provavelmente ele está na mesma situação. Então, é muito fácil, quando você tem uma polícia federal subserviente a todos os seus desejos e pedidos, que você é o senhor de vida e morte de mais de 200 milhões de pessoas, nessa posição é muito fácil você falar que alguém é covarde, que não está no Brasil, porque não está aqui, porque não quer vir para o Brasil se defender. E todo mundo sabe
que é justamente as pessoas estão saindo do Brasil para se defender fora. O meu caso é um exemplo. O governo da Polônia é o primeiro país a reconhecer que o Brasil é uma ditadura, cara. Você só entrega um passaporte e dá uma carteira de identidade, proteção internacional e asilo político se o outro país tiver problemas políticos. O nome já diz. Então, a Polônia é o primeiro país a reconhecer. Eu acredito que a Espanha será o segundo, com o Oswaldo Eustáquio, que está bem encaminhado. Espero que a Carla Zambelli consiga o asilo político dela na Itália, que o Alan e outros brasileiros consigam também o asilo político nos Estados Unidos, porque chamar a gente de frouxo, de covarde, eu sei que ele não estava falando de mim especificamente, ele estava mirando lá o Paulo Figueiredo, muito provavelmente, mas é muito fácil, né, cara, na posição que ele está, falar tudo que ele está falando. Vamos inverter o jogo, e eu queria ver se ele ficaria em um país onde qualquer coisa que ele criticasse a ministros da Suprema Corte, ele já seria colocado no inquérito sem nem poder estar nessa instância aí, né, que é a última instância de julgamento. Então, soa um pouco hipócrita, mas é o Brasil de hoje, né, meu irmão? É o que está acontecendo hoje, infelizmente. Infelizmente, Didi. Magnitsky, Didi. Muito bom comentário aí, muito pertinente. Agora, eu quero ouvir do senhor Laudelino, mas antes eu vou jogar outra frase icônica do nosso defensor. Toda vez eu só fico para último, né, cara? Não, deixa o mais velho, cara. Ele é mais velho. É outra O advogado não tem vez nesse país. Não é você que vai querer ter vez aqui. É outra parar sua moral, rapaz. Advogado não tem vez aqui, ó. É a cota do idoso. Deixa o cara, mano. Fica aí quietinho, daqui a pouco a gente dá... Caivano, pode falar, eu deixo, já que ele não deixa, o estagiário do Didi não deixa, vai. Vamos lá. Não, Lau, volta lá em 1647 para lembrar John Milton e explicar o que está acontecendo lá no STF hoje, vai. Sabe por que eu quero o Dr. Caivano por último? Porque justamente uma frase aqui que vai servir para ele nos clarear a nossa mente aqui, com a sua sabedoria. Vamos lá, Lau, ó. Essa gegação de pressão política e social contra os poderes judiciários e legislativos tem, claramente, a finalidade ilícita de fortalecer interesses pessoais. E digo, coação contra o poder legislativo também. O cara tá defendendo o legislativo, hein? Pasmem, um dos brasileiros investigados e foragidos, recentemente, nessa semana, dirigiu ameaças diretas aos presidentes da Câmara dos Deputados Hugo Moita e do Senado Federal Davi Alcolumbre. Ou votam anistia ou as tarifas vão continuar. Laudelino, é com você. Cara, o que esses caras falam hoje em dia vale menos do que conteúdo de fralda de criança, né? Não tem a menor importância nada do que eles falam. Ninguém, nem o Alcolumbre, nem o Mota, nem Xandaré, essa turma toda, não tem nada do que eles falam tem relação com a realidade, com as coisas que estão acontecendo aqui, que a gente está vendo. Então, eu estava vendo essa situação hoje dele falando de tarde, e eu estava imaginando o seguinte, como que um americano que trabalha lá no governo, que trabalhou nesse processo da Magnitsky, como um europeu, como um cara de fora, que está sendo apresentado por essa situação, foi apresentado lá no Wall Street Journal no final de semana, como que será que ele está vendo essa situação? Que vai chegar, esse vídeo vai rodar hoje da reação, né? Vai rodar principalmente lá no governo americano, todo mundo vai ficar sabendo, vai ter tradução e tal, beleza. Cara, o cara olha de fora, ele pensa o seguinte, cara, um juiz que comete um erro e ele se recusa a reconhecer que ele cometeu um erro, esse cara, ele fere princípios básicos da função jurisdicional que cada juiz tem, né? Do ponto de vista jurídico, essa atitude viola a imparcialidade, compromete a moralidade daquele cargo. Então pensa o seguinte, pode ter gente lá fora que ainda pode ter algum tipo de dúvida, pensando assim, pô, cara, estão sancionando um juiz, tá? Mas, cara, situações de violações de direitos humanos, não? Pô, será que é isso mesmo? Tá? O cara vê, ele não assume nada, tal, ele quer arrastar o país, toda a primeira turma, segunda, terceira, oitava, todo mundo junto. E eu estava pensando, né, antes de eu seguir, isso aqui é uma análise, seria uma análise jurídica, depois eu comentar sobre o ponto de vista psicológico. Vocês sabem que dentro da história, nós tivemos vários líderes
né, políticos na história que arrastaram seus países para a lama até o último segundo, dobrando a aposta, o tempo inteiro dobrando a aposta. Então, quem fez isso? Adolf Hitler fez a mesma coisa. Foi dobrando a aposta até o fim e carregou a Alemanha junto com ele. Benito Mussolini fez a mesma coisa. O Napoleão Bonaparte fez a mesma coisa. O Nicolau II da Rússia fez a mesma coisa. Saddam Hussein fez a mesma coisa. Vai dobrando. Cara, o Saddam Hussein, eu lembro que o porta-voz dele, o Al-Sarraf, dava entrevista para a CNN com um fundo assim, Bagdá lá atrás, né? Tudo é Bagdá e ele falando com a CNN. Aí você via explodindo alguns pedaços da cidade atrás dele, e ele falando assim: os americanos terão a maior derrota da vida deles, eles vão ver o imperialista, não sei o quê, serão escorraçados daqui. E a repórter olhando atrás dele, tudo explodindo lá atrás. Então eles vão dobrando a aposta, vão dobrando. O Gaddafi fez isso. Mesma coisa, o Gaddafi fez. O Fulgêncio Batista fez em Cuba. A gente está cheio de exemplos na história de gente que vai dobrando a aposta até o fim, porque o fim em si deles não é o povo. Eles não estão lá pelo povo. Eles não estão lá por nada do que eles dizem. A própria Aristóteles já dizia que, quando perguntaram para ele, como é que eu faço para saber que um político presta, que ele não está mentindo, que ele está sendo sincero? Como é que eu faço para saber? Aí, cara, ele deu uma dica super simples. Olha, o que ele fala não interessa. Veja o seu passado e as alianças dele. Pelo passado e pelas alianças, você vai ter uma ideia para onde que ele vai. Então, se a fala dele diz outras coisas, pode ignorar tudo. Ele vai na direção do passado e ele vai na direção das alianças. Tá? Então, quando você vê como foi hoje, essa cena lamentável, né, de um funcionário público, o Xandaré nada mais é do que um funcionário público, Gilmar Mendes, tudo funcionário público. Tá? Então, quando você vê essas pessoas dizendo que elas estão dispostas a seguir em frente, dobrando a aposta, com qualquer consequência que exista para a população, para as empresas, para a economia, para os brancos, eles não estão nem aí. Eles estão dispostos a tacar fogo na floresta inteira, ficaram reclamando da frase do Paulo Figueiredo, mas eles mostraram que eles estão dispostos a isso. Então, do ponto de vista psicológico, quando você vê uma pessoa fazendo o que o Xandaré fez hoje, tá? Cara, é narcisismo puro, narcisismo profissional ali. Ele se vê como um cara infalível, ele é incapaz de admitir falha, porque ele não tem falha. Ele falou, até o Barroso também falou, nós seguimos a denúncia do Ministério Público, já dizendo, tipo assim, a culpa não é minha, olha só, o cara me deu aqui, eu estou seguindo aqui o que o Ministério Público apontou, fui julgar em cima das provas, foi tudo certinho, tá? Cara, também, assim, se ele estivesse sendo sincero no que está falando ali, você olha, é dissonância cognitiva, que o cara nega a realidade para preservar a autoimagem que ele criou dele. Ele é infalível. Ele não falha. Tudo que ele fez é absolutamente correto. Então, do ponto de vista psicológico, é um cara cheio de defeitos quando você olha de fora e está vendo aquilo ali. Agora, sob o ponto de vista moral, quando você vê o dia de hoje, que foi patético, cara, eu acho que o quadro é ainda mais grave, porque um juiz que erra e o cara não reconhece o erro dele, tá, e ainda faz um discurso moralista, ele ultrapassa o campo da falha funcional. Não tem mais nada a ver com uma falha funcional. E ele entra de braçada, assim, de mergulhando de cabeça na esfera da hipocrisia. Então, existem vários pontos de vista sobre esse discurso hoje que foi feito. Você pode fazer psicológico, jurídico, você pode fazer ponto de vista moral. Qualquer um desses pontos de vista foi absolutamente um fracasso, tá? Você viu hoje uma negação mais absoluta da justiça, e tudo travestido de virtude. Mas isso nada mais foi do que a repetição do que eles sempre fizeram nesses anos todos. Então, nós vimos só mais um capítulo desse círculo mambembe aí, que nós estamos vivendo há tanto tempo e está prejudicando tanto a vida dos brasileiros, dos patriotas, das empresas, de todo mundo, cara. O Brasil está paralisado esperando essa bosta passar, cara. Excelente, Lau. Nós estamos com 4.440 pessoas ao vivo no YouTube, 141 no Cláudio Caivano no X, Mário Robert, 42 pessoas no X. E quem não foi inscrito ainda, se inscreve. A gente está chegando a 20 mil inscritos. Esse canal começou há pouco tempo. Graças a Deus estamos crescendo aí em tempo recorde.
19.370 inscritos. Vou ficar de olho aqui se a gente bater 20 mil inscritos hoje. Eunuco de Faraó hoje será mais animado do que nunca no final do programa, tá? Vou cantar para vocês aí. Mário, você Sim. fala tanto do eunuco, o próprio Faraó que perseguiu Moisés fez a mesma coisa, foi dobrando a aposta até o fim. É verdade. Verdade verdadeira. Meu querido doutor Caivano, peraí, deixa eu ler primeiramente Não, a agora frase. não quero falar, não. Obrigado. Não quer falar? É complicado. Deixou né? o último, o velhinho na cota, Eu né? duvido Deixou... que ele falaria isso na frente do faraó. Se ele pedisse, doutor Caivano, as divinas vênias. Doutor Caivano, assim que ele falaria. gagueja pra caramba. Olha só o que ele falou. Acham que estão lidando com pessoas da laia deles. Acham que estão lidando também com milicianos. Não estão. Estão lidando com ministros da Suprema Corte Brasileira. Engana-se essa organização ao esperar que a permanência e continuidade dessa torpe coação possa, de alguma forma, gerar uma covarde rendição dos poderes constituídos brasileiros. E com essa frase do ministro Alexandre de Moraes, que tem lutado tanto pela nossa democracia, eu quero saber o seu posicionamento como advogado. Pelo amor, como advogado é melhor não falar nada. É melhor. As pessoas no chat estão reclamando que meia hora de programa e o Kim só deu boa noite. Né? Ele fez o primeiro comentário. É culpa do Laudelino, tá rodando, meia né? hora aí, ó. Tá rodando o programa. Mas eu vou, então, fazer o que a audiência está pedindo. Eu vou fazer um elogio aqui. Né? Eu comecei o meu dia num alto nível. Eu comecei vendo o Quinto Elemento, né? Para ver a entrevista que eles fizeram com o Eduardo Bolsonaro e entender o que ele já antevia que acontecesse no dia de hoje, com a volta do judiciário depois do recesso. Vi o Kim Paim, né, o programa dele, e aí baixei o nível totalmente. Eu fui assistir TV Justiça. Né? Eu ouvi cada um daqueles seres falando aquelas coisas. É muito pesado, é repugnante. Essa palavra resume bem o que, como advogado, a gente sente. É repugnante. Pega tudo que eles dizem, entenda que é o contrário, o significado verdadeiro. É disso que se trata. E aí o Kim, no comentário dele, ele falou assim que aquela questão do Dias Toffoli, de chorar, e a própria reação de outros, comemorando que estão defendendo a democracia e tal, ele acredita que possa ser verdade. Eu também acredito, também partilho disso, Kim. E tem um fenômeno, né, que até o Laudelino já passou por aqui, que é o narcisismo, e é típico de todo tirano, né? Mas tem uma filosofia, um ramo da filosofia, da neoescolástica, que é o solipsismo. O que é? O que vem a ser o solipsismo? É o cara acreditar piamente que a única realidade que importa é a dele, a que está na mente dele. O que está fora não serve, não presta. E olha que interessante, né? Isso vem lá baseado muito no Descartes, que inclusive eu fiz uma aliteração nessa camiseta. Penso, logo sou livre. E o do Descartes é cogito ergo sum, penso, logo existo. Porque a existência para eles se resume na vida deles. O que eles decidem, o que eles falam, o que eles fazem é a única coisa correta que existe. Então eu compactuo com isso. Só que na filosofia chama solipsismo, mas na medicina e na psiquiatria chama esquizofrenia. É você negar a realidade. É você ter alucinações. Eles todos são seres alucinados. Eu duvido que um daqueles seres durma bem. Ou durma sem algum tipo de medicação, sem algum tipo de droga. Eu duvido. Não é possível. E graças à lei Magnitsky, eles devem agora não estar dormindo mais pelo inferno causado por suas companheiras, porque com toda certeza está causando inferno na vida deles, porque elas perderam o cartão de crédito Black, velho. Dona Vivi tá brava. Tá brava. Aí o Didi disse assim, né, preso político, exilado político, ele falou isso, e os advogados que não tiveram acesso aos autos. A gente não teve acesso a nada, a nenhuma prova. Para vocês terem uma ideia, depois de julgados,
é que os meus clientes, eu estou tendo acesso, somente em alguns deles, ao laudo da Polícia Federal sobre os seus celulares. Mas hoje a gente não tem acesso. Eu acho que foi só o senhor, porque ele falou que os outros advogados todos tiveram acesso, inclusive, então. Inclusive foi televisionado, né? Em nenhuma parte do mundo foi televisionada, com a opinião pública presente e tudo mais. Isso. Exato. Até a imprensa teve acesso. Pois é. Então, você vê que tudo isso reunido mostra a realidade que nós, brasileiros, estamos enfrentando aqui no Brasil. E só para colocar essa questão que o Didi falou, né? O preso político é aquele que está preso em virtude da sua ideologia política, ponto. E não sou nem eu que digo, é a própria instituição STF que não é feita destas pessoas. A instituição é feita por pessoas, e estas pessoas que aí estão são transitórias, elas vão passar. A realidade impõe uma finitude para a própria vida delas. Então, um dia elas não estarão mais lá, ponto. A gente vai resolver. Pode abreviar? Claro, faz o impeachment. Agora precisa ter uma série de circunstâncias para isso. O exilado político é aquele que, em virtude da sua defesa, da defesa da sua ideologia política e da insegurança jurídica que ele tem no próprio país, ele se exila voluntariamente. E o asilado é o estado hoje do Didi e de algumas outras pessoas que conseguiram aí nos Estados Unidos. É aquele que é aceito num outro país... mas estão em vias de, é isso que eu quero dizer, né? Estão em vias de, estão sendo aceitos através dos processos desse país que os recepcionou, que é você definitivamente se tornar um cidadão daquele país para que o país te proteja, para que aquela nação que não é a sua te proteja, para que você tenha liberdade de continuar defendendo a sua ideologia política. Então, o momento que a gente está vivendo no Brasil, ele é único, né? Pode até ter um termo de comparação com algumas coisas que aconteceram durante o militarismo e levou a anistia de 1979, a 6683, mas só que é completamente diferente. Essas pessoas que hoje são perseguidas, como o Didi e como mais de 2.600 pessoas que têm processos no STF, elas não fizeram nenhum ato de terrorismo, não roubaram banco, não sequestraram embaixadores. Essa é a diferença. Então, de todo modo, para finalizar e devolver para vocês, só existe uma forma de resolver tudo isso. Uma única forma, porque em nenhum lugar do planeta o judiciário voltou atrás para beneficiar aquelas pessoas que eles julgaram, principalmente sendo perseguidos políticos. Então, a única maneira é isso aqui. É a anistia ampla, geral e restrita, como aconteceu mais de 48 vezes em revoltas no Brasil.